Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês como fortes chuvas. Amém? E, meus amigos, nós vivemos em tempos solenes e, como eu disse em um vídeo anterior, mal nós digerimos uma notícia e já vem outras atropelando aquela anterior e dessa forma fica, na verdade, até difícil saber quais notícias nós vamos trazer para os irmãos, porque são acontecimentos sobre acontecimentos, acontecimentos e mais acontecimentos, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E Isaías que me perdoe pela referência. E, meus irmãos, acontece que nessa terça-feira e também na quarta-feira passadas, uma tempestade de areia atingiu a Espanha e também atingiu o Reino Unido. E na quarta-feira, no Reino Unido, após então essa tempestade, ocorreu também naquela região um fenômeno que é chamado de chuva de sangue. E, irmãos, na verdade, essa tempestade que na terça-feira atingiu ali a Espanha, ela passou primeiramente por vários pontos da Europa, até que por fim ela chegou no Reino Unido. E os moradores, então, daquela região do Reino Unido, eles registraram que o céu ele ficou completamente alaranjado e depois disso veio uma chuva de areia com a cor vermelha de sangue e que deixou muitos, se não todos os carros, cobertos ali com uma fina camada avermelhada. E, irmãos, além, é claro, dos veículos, também as ruas, os jardins, as roupas das pessoas, elas foram afetadas por conta dessa poeira que veio importada do deserto do Saara. E uma moradora local, ela relatou que o quintal da casa dela ficou inundado por essa chuva de sangue e ela disse que pensou, na verdade, que estava ficando louca no começo da chuva e só depois que ela foi perceber que tudo aquilo estava, na verdade, coberto de areia. Bom, meus amigos, certa vez Jesus disse o seguinte para os fariseus e também para os saduceus: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Isso está lá em Mateus, no capítulo 16, versículos 2 e 3. Meus irmãos, os saduceus, os fariseus, os escribas e muitos do povo hebreu que receberam a verdade do Senhor para compreendê-la e para pregá-la para as outras nações vizinhas, eles sabiam sim discernir os sinais da natureza e podiam discernir quando iria ou não chover. Contudo, os sinais que eles realmente precisavam compreender, eles ignoravam de tal maneira que acabaram crucificando aquele que as Sagradas Escrituras, desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, apontavam como o Messias, o Salvador da nação, o Salvador do mundo. Mas, meus amigos, infelizmente parece que a história se repete e hoje muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa e nós não conseguimos compreender que na igreja, na natureza, nas finanças, na saúde, nos conflitos entre as nações, no aumento da violência, no avanço da ciência e em outras coisas, os sinais da volta de Jesus estão escancarados. Mas talvez alguém diga que muitas dessas coisas já aconteciam anteriormente, etc. Sim, muitas dessas coisas e desses fenômenos já aconteciam há séculos e, na verdade, há milênios, mas também grandes terremotos já aconteciam. Mas, em 1755, naquele grande terremoto de Lisboa, a profecia estava se cumprindo. Também, muitos dias escuros já existiram no mundo por várias e várias questões naturais. Contudo, em 1780, lá na Nova Inglaterra, aquele dia escuro era o cumprimento da profecia. E, irmãos, também eclipses lunares que deixavam a Lua com um aspecto de sangue já ocorriam. Contudo, em 1780, após o dia escuro, a Lua apareceu como sangue, mas aquele não era mais um eclipse lunar ou algo parecido, mas era a profecia se cumprindo. E, amigos,
todos os anos nós temos a chuva de meteoros perseidas e de quando em quando a Terra sempre observa a chuva de meteoros leônidas. Contudo, em 1833 aquela chuva de meteoros era um cumprimento da profecia. Bom, esses eventos passaram e a maior parte dos cristãos nunca conseguiram compreender ou não quiseram compreender que esse era o exato cumprimento da profecia e que o tempo do fim e o juízo investigativo no céu haviam chegado. Também, meus irmãos, pouco antes de Jerusalém ser destruída, o livro O Grande Conflito diz que eventos sobrenaturais e também eventos naturais, como uma gigante porta da cidade de Jerusalém se abrir durante a madrugada sem auxílio de mãos humanas, vozes sinistras que gritavam durante a noite e clamavam: saiam da cidade. E também nuvens que se formavam e que esculpiam imagens de exércitos e soldados. Tudo isso eram sinais que as palavras de Cristo estavam prestes a se cumprir, mas a grande maioria dos habitantes de Jerusalém, que se diziam o povo do Deus vivo, eles não deram crédito para esses fenômenos e mesmo depois do cerco dos exércitos romanos serem retirados milagrosamente de Jerusalém para então dar tempo deles fugirem para não serem mortos como Jesus tinha profetizado, mesmo assim, eles preferiram ignorar mais esse sinal e preferiram achar que tudo estava acontecendo de forma natural e que era algo comum e que tais coisas há muito tempo já aconteciam. Contudo, eles também estavam enganados, assim como a maioria dos cristãos de hoje estão, e eles pereceram naquela cidade no ano 70 depois de Cristo, quando ela foi invadida pelos exércitos de Tito. Irmãos, me perdoe por não trazer aqui o livro e aonde está a citação que eu vou dizer, mas Ellen White diz que quando estava se aproximando ali a data de 22 de outubro de 1844, o dia em que Cristo passaria então do Santo para o Santíssimo e iniciaria a obra de expiação no Santuário Celestial, ela compara a passagem que está escrita que haveriam sinais no céu com as auroras boreais de cor alaranjada que apareceram no país naquele tempo dela. Ou seja, por mais que já tinham ocorrido sim sinais no céu, e por mais que ainda ocorreriam sinais no céu declarando que Jesus está próximo às portas, ainda assim, aquelas auroras boreais também eram um sinal para os crentes daquela época. Amigos, tsunamis, terremotos, tornados invadindo cidades, chuvas de granizo com pedras maiores do que um ovo de galinha, tempestades e enchentes que parecem vislumbres do dilúvio, epidemias, pandemias, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e morrendo aos milhares e aos milhões por causa da fome, rumores de guerras e guerras literais, avanço da tecnologia que nem os filmes de ficção científica do passado conseguiriam imaginar, Roma e Estados Unidos cada vez mais próximos, o mundo clamando por um sistema de governo mundial, a igreja rejeitando os escritos do Espírito de profecia e perseguindo os pregadores da verdade presente. Será que todas essas coisas acontecendo simultaneamente não são mais do que suficientes para nos dizer que chegou a hora? Bom, se tudo isso para você não passa de sensacionalismo e se você continuar achando que ainda nós não estamos no fim, então que Deus tenha misericórdia e tenha compaixão de ti, meu amigo. Mas se você olha para essas coisas e acredita que realmente nós vivemos em instantes antes da volta do Senhor Jesus, então, por que você ainda está vivendo um cristianismo morno em vez de estar fervendo com a presença do Espírito Santo? E essa pergunta não é só para você, meu amigo e minha amiga, eu também me incluo nela, ok? Irmãos,
Na verdade, nós não precisamos responder o porquê ainda estamos vivendo como mornos, em vez de estarmos sendo cristãos zelosos nesses últimos instantes do grande conflito. Mas, nesse dia, nós devemos responder a uma outra pergunta que Deus nos faz, e Ele nos diz: a quem eu enviarei? E quem irá por nós? Isaías 6, versículo 8. Bom, que a nossa resposta seja: eis-me aqui, envia-me a mim para dizer ao mundo que em breve Jesus voltará. Então, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo.